Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Nesta manhã eu quero pensar com você sobre a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo. Atos 19, de 1 a 7. Esta é a palavra do Senhor. Ouça com fé. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Paulo lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas, e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Termina aqui a leitura da palavra de Deus. Quando chegou a Éfeso, Paulo, executando o plano antigo que tinha, de chegar com o Evangelho até a Ásia. Você lê sobre esse plano antigo de Paulo, de chegar à Ásia com o Evangelho, lá em Atos 16, de 6 a 10, mas o Espírito o impede e o leva por um outro caminho. Mas chegara finalmente o momento de entrar na Ásia como planejado. Paulo estava cumprindo a grande comissão de Jesus. Como resultado, auxiliado por Áquila e Priscila, o apóstolo plantou em Éfeso seu portal de entrada para a Ásia. Paulo plantou, auxiliado por Áquila e Priscila, uma igreja com DNA bíblico, com o DNA da grande comissão de Jesus. Nós vimos isso na última mensagem em Atos. Lucas, que está narrando a história, Lucas fez questão de nos deixar bem claro que o Evangelho triunfou em Éfeso. Paulo foi bem sucedido na Ásia. Olha o verso 10, Atos 19, 10. Isso continuou durante 2 anos, os 2 anos seguintes. Isso o quê? O que continuou durante os 2 anos seguintes? O ensino do Evangelho na escola de Tirano, lá em Éfeso, como está no verso 9. 2 anos seguintes, Paulo ensinando o Evangelho. E olha, veja a dica, veja o ponto de Lucas. E gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Apesar de todos os obstáculos, a gente lê no versículo 20, olha o verso 20, que a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Paulo foi bem sucedido em Éfeso. Paulo foi bem sucedido na Ásia. Entretanto, quem ouve sobre esse sucesso, sem saber dos detalhes, não toma conhecimento de que a tarefa, naquele primeiro trabalho na Ásia, não foi fácil. As portas do inferno tentaram impedir o avanço da igreja em Éfeso, mas fracassou, porque a igreja triunfou, como acabamos de ler, verso 10, verso 20. Aliás, em mensagem anterior, nós vimos que o Evangelho em Éfeso triunfou sobre o nominalismo, verso de 1 a 7,
sobre o judaísmo, verso de 8 a 10, triunfou sobre o charlatanismo, verso de 11 a 16, triunfou sobre o ocultismo, verso 17 a 19, ou seja, nada foi capaz de parar o avanço da igreja, posto que, Atos 19 e 20, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso em Éfeso e na Ásia. Na nossa última mensagem, a gente começou a estudar a respeito do modo como Paulo plantou e cultivou a igreja em Éfeso. Nós, individualmente, e a CIB, nossa igreja, a CIB em Goiânia, coletivamente, queremos aprender a prática apostólica do plantio e do cultivo de igreja saudável, cumprindo assim a grande comissão. Plantar e cultivar igrejas saudáveis é cumprimento da grande comissão. Nós vimos isso. Pois bem, nós dissemos que plantio e cultivo de igreja envolve pelo menos 3 coisas. Primeira, a pregação do evangelho. Segunda, a presença do Espírito. E terceira, a preparação para o serviço. Plantio e cultivo de igreja envolve evangelho, Espírito e ensino. É o que Paulo está fazendo em Éfeso. Nós já estudamos a primeira estratégia, portanto, o que se segue aqui é apenas revisão. Se você não assistiu, não ouviu a mensagem anterior, faça isso. Está no nosso site, está no YouTube. A pregação do Evangelho, como Paulo fez isto em Éfeso. Resumindo, para pregar o Evangelho, Paulo fez contato com pessoas. Verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Contato com pessoas predispostas ao Evangelho. No versículo 7, Lucas nos dá conta de que estes discípulos eram ao todo uns 12 homens, que, como já dissemos, vieram a se tornar os presbíteros, se não todos, grande parte deles, ou alguns deles, tornaram-se os presbíteros de Éfeso. Só que Paulo, por não se impressionar apenas com profissões de fé, com certificado de batismo, Paulo averiguou a genuinidade da conversão desses homens. E de que modo Paulo averiguou isto? Olha o verso 2. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam. Gente, o que Paulo estava fazendo com estas duas perguntas? Paulo estava buscando pela evidência do Espírito Santo. Conversão tem a ver com o Espírito Santo. Posto que é o Espírito Santo de Deus quem opera no crente a fé salvadora. É o Espírito Santo de Deus que abre os olhos, ilumina os olhos, para que se enxergue Jesus como a justiça de Deus que salva o pecador. A fé que salva é dom de Deus, é obra do Espírito Santo. Paulo aos Filipenses vai dizer que nós recebemos a graça de crer em Jesus Cristo. É dom de Deus, é obra de Deus. Por isso Paulo começa perguntando: vocês receberam o Espírito Santo? Porque sem o Espírito não há fé salvadora. E mais, é o fruto do Espírito na nova vida do crente em Cristo que comprova que ele foi verdadeiramente justificado diante de Deus. Paulo deve ter notado, nós dissemos, falta de algum fruto neles, apesar de piedade, apesar de interesse, apesar de zelo.
Paulo fez duas perguntas. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Verso 2. Então, que batismo vocês receberam? Verso 3. Por que Paulo faz essas perguntas? Porque Paulo estava conectando a fé e o batismo à obra do Espírito Santo. Quem crê, crê porque recebeu o Espírito. E, portanto, deverá viver em novidade de vida. Quem foi batizado porque creu em Cristo pela obra do Espírito. E, portanto, professa sua fé e a nova vida no Espírito pelo batismo. John Stott, sobre este texto, ele emendou de um modo cabal, abre aspas, ambas as perguntas de Paulo implicam que ter crido e ter sido batizado e não ter recebido o Espírito constitui uma anomalia extraordinária. E eu fiquei me perguntando como ele ainda pôde continuar pé do batista, crendo em batismo infantil. Porque o próprio Stott está dizendo, ambas as perguntas de Paulo implicam que ter crido e sido batizado e não ter recebido o Espírito constitui uma anomalia extraordinária. Fecha aspas. Palavras do Stott. É por isso que nós batistas batizamos apenas crentes com evidências de conversão. Nós não batizamos infantes. Evitamos ao máximo o batismo de pré-adolescentes, até que de fato comprovem fruto de arrependimento. Pois bem, Paulo faz essas perguntas, ele detecta algumas questões e o que ele faz a seguir? Ele prega o Evangelho. Verso 4, Paulo disse, João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. E foi neste ponto que Paulo anunciou o Evangelho, conectando as promessas messiânicas com a obra real, a obra histórica de Jesus Cristo. Por quê? Porque assim que eles ouviram o que Paulo disse, verso 5, Lucas diz que esses homens foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Não em nome do Pai, do Filho e do Espírito, como Jesus disse que deveria ser. Paulo os batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele acabara de conectar toda a promessa messiânica com a pessoa e a obra histórica de Jesus Cristo. Olha o que Paulo faz a seguir. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome de Jesus. E aqui está perfeitamente em conexão com o que Pedro, por exemplo, pregou, Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Então foi com esta nota que nós concluímos a mensagem passada. Está aqui o DNA da grande comissão na igreja que Paulo estava plantando em Éfeso. Olha o DNA da grande comissão aqui, olha o DNA de uma igreja verdadeira. Paulo pregou o Evangelho, Paulo praticou a ordenança do batismo, e Paulo passou a ensinar esses novos discípulos todas as coisas que Jesus nos ordenou. Toda a igreja, para que ela tenha de fato vínculo parental com o Novo Testamento, tem que ter essas marcas. Pregação do Evangelho, a prática das ordenanças e o ensino constante de tudo que Jesus nos ensinou. E isso nos traz ao ponto de hoje, a obra do Espírito Santo. Tudo isso porque eu não quero que você imagine a obra do Espírito à parte de tudo que foi dito até aqui. Além da pregação do Evangelho, o plantio e cultivo de igreja no ministério de Paulo passava inegociavelmente pela presença do Espírito Santo. Olha o que diz o verso 6. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles.
E falaram em línguas, e profetizaram, eram ao todo uns 12 homens. Vamos encerrar aqui a mensagem, porque agora é tenso. Não é tão tenso assim. Deixe-me tentar explicar algumas coisas sobre a pessoa e a obra do Espírito, à luz de Atos dos Apóstolos e de 1 Coríntios capítulo 14. Faremos isso com muito amor, pedindo a Deus sabedoria, pedindo ao Espírito de Deus que Ele mesmo nos ilumine sobre essas verdades. Eu quero fazer 3 destaques sobre a pessoa e a obra do Espírito, à luz de Atos, do Novo Testamento como um todo, especialmente 1 Coríntios 14. Primeiro destaque: todos os que creem verdadeiramente em Jesus Cristo recebem o Espírito Santo. Não dependem de um batismo posterior. Se você crê em Jesus, é porque você foi batizado pelo Espírito, regenerado pelo Espírito, convertido pelo Espírito, nascido de novo pelo Espírito. Por exemplo, a prova de que você foi batizado no Espírito, regenerado, nascido de novo, convertido, é o fato de que você creu. Sua fé é obra do Espírito. Romanos 8, versículo 9, Paulo diz: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Esse aqui é um texto para combater outro veneno na igreja de Cristo, chamado crente carnal. Não existe crente carnal. Crente carnal é alguém que não tem o Espírito, e se não tem o Espírito, está perdido. Olha o que Paulo diz: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, pela carne. Vocês são controlados pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a Cristo não pertence. Ponto final. Você tem Cristo, você tem o Espírito. Você não precisa de batismo no Espírito, porque você já foi selado pelo Espírito. Tem mais. O Espírito Santo habita no crente. O crente é o templo do Espírito Santo. E por isso não dispõe o seu corpo para o pecado. 1 Coríntios 6, 19. Há sim uma seriedade gigantesca no que diz respeito aos pecados sexuais. Os pecados sexuais não são iguaizinhos aos outros, é seríssimo. O corpo do crente entregue à fornicação, à prostituição, à perversão sexual. Por quê? Porque o crente, seu corpo, é templo do Espírito. O Espírito Santo batiza o crente no corpo de Cristo, inserindo o crente na igreja. 1 Coríntios 12, versículo 13. Mais tarde, Paulo escreveu aos Efésios, dizendo a eles que quando creram, foram selados pelo Espírito da promessa, que foi dado a eles como penhor da herança eterna. Efésios 1, 13 e 14. Portanto, se uma pessoa não tem o Espírito habitando nela, essa pessoa não é salva ainda. E se ela creu para a salvação, é porque de fato o Espírito operou nela fé, está operando nela santificação e conferiu a ela o penhor da salvação. Segunda observação: falar em línguas e profetizar não são os sinais normativos de recebimento do Espírito Santo. Porque tem gente que diz:
Você recebeu o Espírito? Sim. Você fala em línguas? Você profetiza? Não. Então você não recebeu o Espírito? Espera um pouco, isso não é normativo. Por que não é normativo? Primeiro, você tem que entender a teologia ou a ideia do livro de Atos como um todo, para você compreender isso, porque em Atos é onde pela primeira vez aparecem as línguas. Atos 1, verso 5. Abra lá e veja. Jesus Cristo tinha prometido o derramamento do Espírito. Atos 1, verso 5. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, além do Espírito, ou além do selo para a salvação, o Espírito seria necessário para o cumprimento da missão de Jesus. Olha o verso 8, do mesmo capítulo 1 de Atos. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí? E aqui está todo o resumo de Atos dos Apóstolos. Vocês serão testemunhas em toda parte, em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. E se você ler o livro de Atos, você vai ver que Lucas nos escreve Atos para nos mostrar que de fato Jesus chegou a Jerusalém, Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. E todas as vezes que o Espírito é derramado sobre pessoas em Atos e línguas são faladas, é nesse contexto: Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. O derramamento do Espírito tornaria os discípulos aptos para serem testemunhas em toda parte. Jerusalém, Judéia, Samaria e lugares mais distantes da terra. Portanto, o que se lerá a partir de Atos 1:8 será o cumprimento desta promessa. O Espírito Santo derramado em Jerusalém e na Judéia. Atos 2, de 1 a 4. Verso 33 também. O Espírito Santo derramado em Samaria, Atos 8, de 14 a 17. O Espírito Santo derramado entre os gentios, Atos 10, de 44 a 48. E ainda o Espírito Santo derramado nos lugares mais distantes da terra, Atos 19, de 1 a 7, Ásia. Muito importante agora. Em cada caso, pelo menos um apóstolo estava presente para, entre aspas, conceder o Espírito ao novo grupo. E por que isto? Demonstrando que a obra de Deus estava se estendendo indistintamente, não apenas aos judeus, mas a todos os grupos, a todos os povos, de todas as línguas, tribos e nações. Daí as línguas. Jerusalém, Judéia, Samaria, lugares mais distantes da terra. As línguas, todas elas, pelo menos as das que estavam presentes nesses contextos, cada um entendia o que estava sendo pregado na sua própria língua. O Pentecostes, de fato, gente, se você não entender isso, você vai fazer uma bagunça com o dom de línguas. Que é o que se vê hoje, tristemente. O Pentecostes é a reversão da maldição de Babel, lá em Gênesis 11. Lá em Gênesis 11, Deus confundiu as línguas, porque o povo estava em rebelião contra Deus, construindo a torre, para ter o nome adorado por todos, acima do nome do próprio Deus. Deus envia a confusão das línguas. E no Pentecostes, o que você vê acontecer é a reversão da confusão, todos entendendo o Evangelho na sua própria língua. Você tem que entender isso. Outra coisa, línguas em Atos dos Apóstolos eram idiomas.
Ou seja, receber o Espírito e falar em línguas sempre foi uma experiência em Atos, você tem que notar isso. Nunca foi uma experiência em Atos individual, onde o sujeito estava no quarto e de repente ele fala em línguas. Não. Em Atos, a experiência das línguas é sempre experimentado por um grupo, ou por grupos de pessoas. E estava relacionada às línguas diretamente à salvação daquele grupo, ou daqueles grupos de pessoas. Desse modo, em cada grupo, as línguas parecem estar implícitas também, em Atos 8, de 17 a 19. Em cada grupo, o sinal das línguas demonstrava que Deus estava dando àquele grupo, àquela tribo, àquela nação, àquela língua, o dom do Espírito para a salvação. A salvação de todos os povos e línguas, uma vez que em Atos 2, de 7 a 8, os homens ouviram falar em seu próprio idioma, de novo, revertendo a maldição da confusão das línguas em Babel, lá em Gênesis 11. É tão verdade o que eu estou te dizendo, que quando a gente chegar em 1 Coríntios 14, Paulo vai falar de estrangeiro. Ele vai dizer, se eu falo em língua sem intérprete, eu sou estrangeiro para você, você é estrangeiro para mim. Ou seja, a gente continua na maldição de Babel. Mas se a gente entende o que está sendo dito, a gente está na bênção de Pentecostes, a gente está falando a mesma língua e entendendo o Evangelho. Você tem que compreender isso. Ainda mais, nem todos receberam o dom de línguas na igreja primitiva. Nem mesmo em Corinto. Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 12, versículo 30, Paulo, na verdade, ele vai fazer uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Quando a resposta é óbvia. Quando Paulo faz a pergunta retórica, ele indica que nem todos tinham ou tiveram a capacidade de falar em línguas diferentes. Nem todos tiveram a capacidade de falar em línguas, nem todos tiveram a capacidade de interpretar as línguas. Ora, pense bem, se falar em línguas fosse um sinal normativo para o ato de se receber o Espírito Santo, Paulo não teria feito essa afirmação, ou seja, ele teria dito, todos devem falar em línguas, já que vocês receberam o Espírito, mas não é isso que acontece. Portanto, falar em línguas não é normativo. Ainda mais, para deixar claro, eu sou daqueles que creem que em Atos dos Apóstolos, o dom de línguas era a capacidade milagrosa de se falar em diferentes línguas, que os pregadores ou apóstolos ou missionários não haviam aprendido anteriormente, mas que seus ouvintes compreendiam em seu próprio idioma. E se você me perguntar, o senhor acredita que esse dom ainda existe? Eu diria, sim. Isso está claro em Atos 2, de 7 a 11. Além do que, o Espírito havia sido prometido para outros povos, para muito além de Jerusalém. Portanto, textualmente e teologicamente, parece ser mais apropriado tomar as línguas em Atos como diferentes línguas, diferentes idiomas, incluindo todos os povos, tribos, línguas e nações na Igreja de Cristo. Leia comigo Atos 2, 7. Porque aqui está o padrão de todas as línguas que foram faladas em Atos. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Esse é o padrão. Verso 7. Muitos admirados exclamaram, como isto é possível? O quê? Estes homens são todos galileus. Eles falam galileu. E, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui
outras línguas, outros povos, outras tribos, outras nações. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como pessoas convertidas ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as maravilhosas coisas que Deus fez. Não tem como ser mais claro, gente. Em Atos, essas eram as línguas. A capacidade milagrosa de repente, Pedro falar de um modo que os da Panfilha o entendiam. Os egípcios, os árabes. Agora, em 1 Coríntios, quando Paulo falará de línguas, a coisa vai ficar um pouco mais complicada de interpretar, mas não impossível. Aos Coríntios, Paulo parece indicar a possibilidade de alguém falar em línguas ininteligíveis, como meio de se orar a Deus ou de se expressar louvor a Deus. 1 Coríntios 14, verso 2. Nós vamos ler o texto. Nesse caso, o espírito da pessoa estaria orando, embora ela não entendesse o significado. Agora, dizer que eram línguas ininteligíveis não significa dizer que não eram idiomas. Por que eu digo isso? 1 Coríntios 14, versículo 10. No mesmo contexto em que Paulo está admitindo a possibilidade de que as línguas em Corinto eram reais, veja, duas coisas importantes. Paulo não está dizendo que aquelas línguas eram mentirosas. Paulo não está dizendo que elas eram do diabo. Mas Paulo também não está defendendo o dom de línguas, desse modo como hoje se concebe. Mas nesse contexto em que Paulo admite a veracidade, não ataca dizendo que é coisa do demônio, não ataca dizendo que estava todo mundo hipnotizado, Paulo ainda assim nos dá uma dica de que para ele línguas tem a ver com eu que não sei falar árabe, de repente prego de um modo que o árabe entende em árabe o que eu estou pregando. Paulo entendia que línguas era assim. Prova disso é o verso 10. 1 Coríntios 14, 10. Há muitos idiomas no mundo. A palavra grega aqui é phonê, que é traduzida como voz, sons, ou uma língua entendida pela voz, pelo som. Há muitos fonês, foneo. Há muitos idiomas, muitas vozes no mundo, e todos têm sentido. Veja, Paulo não está partindo do pressuposto de que ininteligível é sinal de que é língua de anjo. Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido, mas se eu não entendo um idioma, eu sou estrangeiro, eu sou bárbaro. A palavra grega aqui é bárbaros. Então, se eu não entendo um idioma, eu sou bárbaro para quem o fala e ele é bárbaro para mim. Ou seja, se a gente ficar nesse negócio de falar línguas que ninguém entende na igreja, a gente vai voltar a Babel. E o Pentecostes reverteu Babel. Nós não temos que ser estrangeiros um para o outro. Importa destacar agora o seguinte, e aí nós vamos ler o capítulo. Importa destacar que o dom de profecia, por causa da inteligibilidade,
por causa da edificação que promove o dom de profecia, e Paulo vai deixar muito claro para nós aqui o que é o dom de profecia, bem diferente de revelação de futuro, como uma jovem que escreveu para o Augustus Nicodemos no Perguntar Não Ofende, perguntando para ele se a profecia, olha a profecia que ela recebeu. A irmã da igreja virou para ela e falou, você vai casar com o fulano que está tocando no louvor. Só que o fulano era casado. De duas uma. Ou ela está dizendo, ora para morrer a mulher dele, isso não vem de Deus. Ou ela está promovendo o adultério, a fornicação, a prostituição. Também não vem de Deus. Dois eram os dons preferidos dos coríntios. Isso é muito claro para nós. A profecia e as línguas. Os que falavam em línguas, Paulo vai chamá-los de espirituais, porque eles se achavam mais espirituais. Por isso Paulo vai falar do amor como o melhor caminho. Porque vocês são orgulhosos demais. Vocês precisam amar. É o que Paulo está dizendo no capítulo 13. Então, olha como ele vai tratar profecia e línguas. Verso 1, 1 Coríntios. Ele vai dizer, a profecia, ela tem prioridade. A profecia é superior às línguas. Porque as línguas, elas requerem interpretação para que haja edificação do crente no contexto do culto. E de novo, lembre-se de que desde o capítulo 11 até o 14 de 1 Coríntios, Paulo está tratando de um tema só, o culto da igreja. Capítulo 11, o papel da mulher no culto, e tinha crente até bêbado na ceia do Senhor. Paulo está resolvendo o problema da ceia. Capítulo 12, ele vai falar dos dons no culto, culto público. Capítulo 13, a necessidade do amor. Capítulo 14, como deve ser uma ordem de culto. Culto público. É muito importante você entender esse contexto. Porque você não pode pegar o que está sendo dito para o culto público e aplicar isso à sua vida particular. Coloque isso na sua cabeça. A Bíblia é para ser lida em seu contexto. 1 Coríntios 14, 1. Que o amor seja seu objetivo, maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais. Especialmente a capacidade de profetizar. A definição de profecia está no verso 3. Por isso que eu quero que você tenha a Bíblia aqui, porque agora você iria circular profetizar e iria circular o versículo 3 inteiro e botar uma setinha. Que é profetizar? Vamos lá. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Por quê? Por que preferir a profecia? Porque quem fala em línguas, só Deus entende. Fala apenas com Deus. Ninguém mais o entende. Está vendo como é que é difícil você pegar isso aqui? Quem fala em língua, fala apenas com Deus. Aí a pessoa diz, eu falo em língua porque eu estou falando com Deus. Mas lê a frase seguinte, ninguém está entendendo. Ou seja, nem você entendeu o que você está lendo. Paulo está dizendo o seguinte, quem fala em línguas, somente Deus está entendendo. Ninguém mais o entende. E em espírito fala verdades ocultas, fala mistério. Mistério como? Se eu começar a falar em English here with you guys, if you don't understand English, what I'm speaking to you is a mystery. Do you get me? Um ou outro. Mas o que eu disse? Se eu chegar aqui falando em inglês, se você não entende inglês, eu estou falando em mistério para você. Coisas ocultas para você. Só Deus está entendendo o que você está falando. Ou eu estou falando. Agora ele vai explicar. Mas aquele que profetiza, olha o que é a profecia. 3 coisas. Fortalece, anima e conforta. Aí chega o sujeito e fala assim, Deus mandou te falar.
Você vai morrer em 3 dias. Tem gente fazendo oração contrária para você. De que modo isso fortalece, anima e conforta, meu Deus do céu? A profecia é você trazer uma palavra de Deus para um momento específico da pessoa ou da congregação que você não conhece, não sabe o que está se passando, mas a palavra de Deus vem com uma aplicação tal que fortalece, anima e conforta. Paulo falou como um profeta aos Coríntios. 1 Coríntios 15, verso 51, ele fala, eu vou falar um mistério agora para vocês. Está lá, lê lá para você ver. E qual é o mistério que Paulo vai dizer? Qual é a profecia que ele trouxe para os coríntios? Algo que fortalece, anima e conforta. Ele foi falar do que vai acontecer com aqueles que estiverem vivos quando Jesus estiver na sua segunda vinda chegando à terra. Paulo diz lá, 1 Coríntios 15, 51, mistério. Vou falar em mistério. E não tem nada do mistério maluco que se vê hoje. É palavra que... E por que era mistério que Paulo estava dizendo? Porque até então, nenhuma passagem do Antigo Testamento tinha tratado sobre o que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, com os que estavam vivos. O judeu acreditava na ressurreição. Daniel capítulo 12 fala da ressurreição dos mortos, mas não fala do que vai acontecer com os que estiverem vivos quando Jesus voltar. E Paulo diz, eu vou trazer uma profecia agora, eu vou falar em mistério, eu vou trazer algo novo que vai fortalecer, animar e confortar os outros. No nosso caso, nós não somos apóstolos, nós não vamos trazer nada novo. Mas como nós vamos usar o dom de profecia? Numa conversa com alguém, numa pregação, onde você planejou, fez a exegese do texto, de algum modo Deus coloca no seu coração uma direção, de uma aplicação que vai fortalecer, animar e confortar os outros. Eu creio no dom de profecias, nesses termos. Há muito tempo alguém não fala comigo, chega perto de mim e diz... Leandro, parece que você está se sentindo assim, ao assado. Deixa-me trazer uma palavra para você de Deus. Cita versículo bíblico, me encoraja, me anima, me conforta, me fortalece. Isso é profecia. Mas se o sujeito já chega, assim diz o Senhor, Deus manda te falar. Aí eu falo, Quem fala em língua, verso 4, quem fala em línguas fortalece a si mesmo. Como assim? Se você está usando um dom, mesmo que esse dom não abençoe tanto o outro, só do fato de você saber que está sendo usado por Deus, isso de algum modo te abençoa. Então Paulo está dizendo, quem fala em línguas acaba se fortalecendo, porque tem a certeza de que está sendo usado por Deus. Mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Por isso ele prefere profecia às línguas não interpretadas. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem. Pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudará? Mas, se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, todas essas coisas dizem respeito a uma só coisa, profecia. Como é que você pode concluir isso? Porque Paulo começou falando de línguas e profecias. Então ele está aqui mais uma vez explicando qual é o escopo da profecia. Revelação, conhecimento especial, profecia, ensinamento. Revelação não no que diz respeito a algo absolutamente futurístico. Revelação é palavra de Deus.
conhecimento especial da palavra de Deus ou da sua circunstância para que eu possa aplicar a palavra de Deus, profecia, ensinamento, isso será proveitoso. Aí ele vai usar o exemplo dos instrumentos musicais, até mesmo instrumentos inanimados como a flauta ou a harpa, precisam soar as notas com clareza, do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? Há um toque específico no campo de batalha. Quando a trombeta é tocada de um modo específico, o soldado sabe, avante. De outro modo específico, o soldado sabe, recolher. Outro modo específico, o soldado sabe, à esquerda ou à direita. Há a maneira correta de se fazer o toque. O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, mais uma vez, a evidência de que Paulo lia línguas como sendo idiomas. Ou a capacidade de você entender no seu idioma. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido, mas se eu não entendo um idioma, eu sou estrangeiro, eu sou bárbaro para quem o fala, e ele também é bárbaro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Ou seja, fale de um modo que todos compreendam, ou profetize de um modo que edifique. Compreenda para edificação e que se profetiza para edificação. E aí na sequência, Paulo vai bater ainda mais forte na tecla de se buscar ter entendimento em tudo o que se faz. Paulo vai destruir aqui a ideia contemporânea de que as coisas da mente matam as coisas do espírito. Pelo contrário. Não caia nessa de que as coisas da mente, do que a compreensão, o raciocínio, a apreensão, que toca o coração, é óbvio. Mas Paulo vai falar da necessidade de entendimento. Verso 13. Portanto, quem fala em línguas, deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois se eu oro em línguas, meu espírito ora. Ou seja, o dom de línguas, Paulo está nos dizendo, é algo que o Espírito de Deus opera no nosso espírito, opera em nós de um modo que ao falarmos, outros entendem. Talvez nem eu mesmo entenda o que eu estou dizendo. Se eu oro em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que eu estou dizendo. Por isso que tem a necessidade do intérprete. Então, o que devo fazer? Orarei no Espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no Espírito e também cantarei em palavras que entendo. Pois se louvarem apenas no Espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Como dirão amém no final? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. E aí Paulo vai dizer algo que vai destruir algum conceito contemporâneo que diz, olha, você fala assim porque você não tem o dom de línguas. De fato, eu não tenho. Mas Paulo tinha. E ainda que eu tivesse o dom de línguas, eu, Leandro, é muito mais seguro o que Paulo vai dizer aqui do que eu acho com o dom de língua que eu tenho. E olha o que Paulo vai dizer. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Contudo,
numa reunião da igreja, eu prefiro não falar em línguas. Eu prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Se o contexto é compreensão, que outra língua é essa? O árabe, o fenício, de novo, línguas para Paulo diz respeito à compreensão de cada tribo, povo, língua e nação na sua própria língua, gente. De outro modo, as línguas faladas na igreja vão servir para escândalo e condenação dos descrentes, não para edificação, não para salvação. Olha o verso 20. Aqueles que insistem em continuar falando em línguas sem intérpretes. Olha do que Paulo chama eles. Irmãos, não sejam infantis. Vocês estão fazendo como criança. Não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. E aí Paulo vai citar algo que era absolutamente terrível para o judeu. Moisés falou isso em Deuteronômio, Isaías falou isso, Jeremias falou isso. A maior maldição de Deus sobre o povo do Antigo Testamento, isso é muito importante você entender para a gente ler o que vem a partir do verso 21. Qual era a maior maldição para o povo judeu? Era o desterro. Era o judeu ser tirado da sua própria terra e levado cativo. Deuteronômio, Isaías, Jeremias, todos profetizaram dizendo: no dia em que vocês me abandonarem, outros povos virão, pegarão vocês, falando em línguas que vocês não entenderão, e vocês irão para o desterro. Aí Paulo está dizendo: vocês estão sendo infantis, vocês não estão entendendo. Esse negócio de ficar falando línguas que as pessoas não entendem, vocês estão proferindo maldição sobre vocês mesmos. Porque quando Deus chega falando em língua que a gente não entende, é Deus nos levando para o cativeiro. Agora vamos para o Pentecostes. Você se lembra que lá no Pentecostes, enquanto alguns entendiam nos seus próprios idiomas, havia aqueles que estavam zombando, dizendo: eles estão bêbados. Vocês lembram disso? Eles não entenderam as línguas, ficaram zombando. Línguas estranhas. O que aconteceu com Israel 70 anos depois? Você se lembra? A destruição do templo. E nunca mais houve templo em Israel. Línguas que eles não entenderam. Línguas das quais eles zombaram. Paulo está dizendo aqui: vocês estão sendo infantis. Esse negócio de falar em línguas e ninguém entender, é o que Deus falou. Eu vou falar a vocês por provos de outras línguas. Isso é maldição, é Deus chegando e desterrando vocês, arrancando vocês para o cativeiro. Não é sinal de espiritualidade, é sinal de condenação, se não há interpretação. Verso 21. 1 Coríntios 14, 21. Pois as Escrituras dizem: falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Lábios estrangeiros. Porque que eram as línguas estranhas? Eram as línguas babilônicas, as línguas assírias, que eles não entendiam. Línguas para Paulo são idiomas. De algum modo, miraculosamente dito, onde em casos nem mesmo quem falava estava entendendo, mas quem ouvia entendia o evangelho na própria língua. Isso existiu, existe e existirá até a segunda vinda de Cristo. Porque o evangelho tem que ser pregado em todas as nações, todas as etnias. Então Paulo está dizendo, as Escrituras dizem: falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Portanto, falar em línguas
é um sinal não para os crentes, mas para os descrentes. Tipo, vocês não estão entendendo, e é para não entender mesmo. É a maldição de Deus que chegou dizendo, não há mais tempo, cativeiro. Portanto, falar em língua é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem. Porque eles são fortalecidos, confortados, encorajados. E não para os descrentes. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem no culto, na reunião da igreja, e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês estão loucos. Palavras duras. Mas, meu povo, muitas igrejas hoje agem como se fossem loucos na linguagem de Paulo. Como diz Augusto Nicodemos, falar mal de nós e bater em nós, o mundo vai fazer, mas a gente está dando pau para o mundo bater. A gente está agindo como doido. Mas se todos vocês estiverem profetizando, e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem no culto, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles, serão revelados e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato Deus está aqui no meio de vocês. Como ele sabe que Deus está de fato no meio deles? Porque Deus falou com eles através de palavras que confortaram, encorajaram, convenceram do pecado. E aí Paulo vai concluir dizendo, como é que você tem que usar o dom na igreja? A profecia ou a língua? Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, aí vem a ordem do culto. Um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos, não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas. E supostamente com o intérprete, já que ele falou disso. Devem se pronunciar um de cada vez. Meu povo, não é isso que a gente vê nas igrejas. Devem se pronunciar um de cada vez e alguém deve interpretar o que disserem. Agora Paulo vai dizer algo absolutamente escandaloso para os dias de hoje. Verso 28. Mas se não houver alguém que possa interpretar, calem a boca na igreja, não falem em línguas. Devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Fazendo como Paulo disse anteriormente aqui mesmo, pedindo que Deus levante um intérprete. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Tem isso também. O sujeito chegava profetizando, teriam que avaliar teologicamente o que estava sendo dito. Não é assim, diz o Senhor, e portanto irretocável. Não, avalie o que está sendo dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, 2, no máximo 3, para que todos sejam instruídos e encorajados. Olha o objetivo das revelações, da profecia: instrução e encorajamento. Instrução, ensino e encorajamento, conforto. Aqueles que profetizam, de novo, um escândalo para hoje. Aqueles que profetizam têm controle do seu espírito. E podem falar um por vez. E se não tiver intérprete, não fale. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo.
Ou seja, vale para todas as igrejas de todas as épocas, não apenas para Corinto. E aí Paulo, do verso 35 e diante, vai falar que as mulheres não devem falar na igreja, mas ele está falando no sentido delas não deverem, como elas não têm posição de autoridade na igreja, elas não devem julgar o que está sendo profetizado. Esse é papel dos presbíteros, dos homens da igreja, dos pastores da igreja. E aí no verso 36, ele vai concluir: ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou em vocês? Porque Paulo sabia que esses dos dons, estava dizendo que Paulo estava matando o espírito. Nada novo debaixo do sol, gente. Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais a palavra foi entregue? Não. Se alguém afirma ser profeta, ou tem o dom de línguas, porque ele fala aqui, ou se considera espiritual, os que se consideravam espiritual eram os dos dons de línguas. Se alguém afirma ser profeta, ou se considera espiritual, terá que ser o primeiro a reconhecer que o que eu lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar o que está escrito, esse fato, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar, e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem, como eu acabei de dizer, diria Paulo. Resumindo, línguas, profecias ou quaisquer outros dons são para o bem do evangelho, na salvação do pecador, na edificação da igreja. Tudo normatizado pela revelação bíblica. 1 Coríntios 14, 36 a 40. O que passar disso não vem de Deus. Pois bem, o que vimos sobre o Espírito? Todos os que creram verdadeiramente em Jesus receberam o Espírito. Segundo, falar em línguas e profetizar não são sinais normativos do recebimento do Espírito. Alguns têm o dom, outros não têm. Profetizar diz respeito a aplicar a palavra, aplicar doutrina de um modo a consolar, edificar, fortalecer alguém ou uma igreja de quem você não tem conhecimento profundo, mas fala de tal modo que cala fundo no coração. E línguas tem a ver com idiomas compreendidos na própria língua de quem ouve o evangelho anunciado. E a última coisa sobre o Espírito: aqueles que receberam o Espírito devem aprender a andar no Espírito. Gente, embora todo crente genuíno receba o Espírito, no momento da conversão, andar no Espírito não é algo automático. Se fosse, Paulo não teria nos ordenado a andar no Espírito, Gálatas 5,16. E também aos Efésios, Paulo não teria dito: sejam cheios do Espírito. Infelizmente, há muitos que professam conhecer a Cristo como Senhor e Salvador, mas a vida dessas pessoas é caracterizada pelas obras da carne e não pelo fruto do Espírito. E a pergunta que eu faço é: seriam esses discípulos, entre aspas, salvos de verdade? Parece que não. E a esses, portanto, nós poderíamos muito bem fazer a pergunta que Paulo fez aos discípulos de Éfeso: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Se sim, vocês estão andando no Espírito? Há novidade de vida no seu caminhar? Plantação e cultivo de igreja requer a pregação do Evangelho e a presença do Espírito Santo. Me perdoe se eu desapontei você sobre línguas, mas é o ensino mais próximo que eu consigo enxergar. E aquelas suas experiências pessoais, particulares com Deus, eu não sei te dizer sobre isso.
Talvez você, com Deus, orando, emite algum gemido inexprimível. Paulo talvez chamaria isso de um gemido inexprimível, mas Paulo não chamaria isso de língua. E a julgar pelo que Paulo orienta sobre as línguas no contexto do culto, Paulo diria a você: peça a Deus que transforme esse seu gemido inexprimível, incompreensível até para você, em algo que você compreenda. Porque é pelo entendimento que você é ainda mais edificado. Do contrário, Deus não nos teria feito com cérebros para compreensão, para reflexão. De coração eu te digo, eu não sei julgar suas experiências particulares com Deus, não sei. O máximo que eu conseguiria dizer é um gemido inexprimível. Mas a julgar pelos princípios de 1 Coríntios 14, Paulo diria a você: peça que Deus te dê compreensão do que você está dizendo. Porque você vai orar no Espírito, mas ore com entendimento, ore com a mente. Você vai cantar no Espírito, mas cante com a mente. Cresça. Amadureça. E crescimento e amadurecimento diz respeito à compreensão. Eu creio nos dons de línguas. Eu creio que Deus pode muito bem falar de um modo que você entenda, que você compreenda. Muitos povos, muitas etnias, muitas línguas não terão tido tempo hábil para pessoas aprenderem, escreverem o Evangelho naquela língua específica, mas ouvirão o bastante para crer para a salvação. Isso é bíblico. E quando esse dom se encerrará, pastor? Quando Jesus voltar. Mas se na igreja houver alguém para trazer uma palavra para a edificação do corpo, seja 1, 2, no máximo 3, com intérprete, e que os presbíteros avaliem para saber que se o que está sendo dito de fato é teologicamente saudável. São instruções de Paulo, não do pastor Leandro, não dos batistas que não têm o Espírito. Não, são instruções de Paulo. E eu vou te falar de experiência pessoal. Eu fui para os Estados Unidos sem falar uma coisa sequer em inglês. Eu e minha mulher. Primeira compra no aeroporto de Nova York, eu não soube pedir. Pedi de um modo que chegou um bolo desse tamanho, uma jarra de café. Na época foi $25. Eu tinha 2.000 no bolso. Falei, pronto, em uma semana acabou tudo. Você sabe com quanto tempo eu estava entendendo, escrevendo e me comunicando em inglês nos Estados Unidos? 3 meses. Eu não sou superdotado. Se isso não é obra do Espírito, eu não sei o que é. 3 meses. Estava compreendendo. Lembro até hoje, eu sentado num colchão, na minha casa, não tinha cama ainda, lendo, tem até hoje o livro aqui, do A.W. Pink, o comentário dele em Gênesis, em inglês. Dicionário do lado, e eu lendo, de repente eu li o primeiro parágrafo assim, sem consultar o dicionário. Eu falei, estou lendo em línguas. E li. E até hoje, não passa um dia sem eu ouvir o meu bom velhinho John Piper pregando em inglês, ou um grande pregador que eu admiro em inglês, sem ler em inglês, para minha edificação. Semana que vem, Deus permitindo, a gente vai falar sobre a preparação para o serviço. E vamos prosseguir nesse empreendimento de Paulo na igreja de Éfeso. E o meu desejo, de fato,
é que todos vocês falem em línguas e profetizem. Mas falar do seguinte modo, lembra como eu comecei esse culto? Lá nos avisos, falando dos seus filhos indo para os ribeirinhos, para os indígenas, para os muçulmanos. Meu desejo é que vocês falem as línguas dos ribeirinhos. Vocês falem as línguas dos indígenas, dos muçulmanos, dos sem-teto. Você falem as línguas de quem precise ouvir o Evangelho. Meu desejo é esse. Minha oração é que você profetize, é que você leve palavra de conforto, de consolo, de edificação, pautadas nas Escrituras, completas na sua mão, no seu celular, em dezenas de idiomas diferentes. Eu não estou extinguindo os dons. Meu desejo é que você profetize e fale em línguas, no contexto do que acabamos de dizer. Pai querido, distribua línguas entre nós. Distribua entre nós o dom de profetizar, de abrir a boca e falar dos oráculos de Deus, da palavra de Deus, de um modo a confortar, edificar, convencer do pecado, da justiça, do juízo, consolar, instruir. Ó Deus, faça de nós um povo do Evangelho, que fala o Evangelho. Ó Deus, que o Senhor venha a nos inspirar a falar do Evangelho, seja em que língua for, a quem quer que seja. Abençoa-nos assim, uma igreja cheia de dons, para o louvor da glória de Jesus Cristo, por mais jovens que falem línguas, por mais adolescentes que profetizem, que tenham os teus sonhos, que tenham as tuas visões e que falem do Evangelho de Jesus. Por mais do Espírito em nós, na Segunda Igreja Batista em Goiânia. Ó Espírito de Deus, venha sobre nós com poder e glória. Dá-nos a intrepidez dos apóstolos para proclamar que só Jesus salva, só Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oramos a Ti, ó Pai, no nome doce de Jesus, no poder do Teu Espírito, que a graça de Jesus, o Redentor, o amor do Pai, o Criador e a comunhão do Espírito Consolador estejam sobre nós, o Teu povo, hoje e para sempre. Amém.